Bom dia! Estamos entrando aí ao vivo. Vamos chamar o pessoal aqui do BNI Aliança. Só ajeitar aqui. Olá! Olá, Juliana, social media entrando aqui com a gente. Oi, Célia, vamos chamar aqui a Célia, convidar ela. Convite aí para você, para entrar aqui na nossa live do BNI Aliança, uma live de negócios que nós fazemos aqui todas as sextas-feiras, após a nossa reunião aqui, que começa às 6:30 da manhã, terminando aí. Oi, Célia, tá entrando aí. Alguns barulhinhos aí, eu tô... Celinha? Olá, tá me ouvindo? Eu tô, mas eu não tô te vendo, Célia, acho que ninguém tá te vendo. É, que engraçado. Pera aí. Vamos ver. Hoje a apresentação aí da nossa reunião aí contou com a área da construção civil aí, sempre essa área da construção... Ai, você tá entrando agora. Sempre essa área da construção civil arrasando aí em todas as nossas apresentações principais. Sejam todos bem-vindos, daqui a pouquinho a gente vai começar com a Célia. Olha lá, o pessoal já está se chamando, cadê a Célia? Ela já está começando, saiu do branquinho, vamos lá. Tá entrando aí, Célia? Quase. Boa tarde. Você me escuta, mas não vê, né? Eu também tô vendo cinza aqui. É. Tenta sair e entrar de novo, Célia. Vou sair, vou fazer isso. É, tenta sair e entrar de novo. E aí a gente vai aguardando o Charles aqui. Bom, gente, para falar um pouquinho aqui, eu vou comentar então com vocês aqui que é o BNI Aliança. O BNI é uma rede de networking por marketing de referências. Então, nós fazemos networking, nós trazemos aí para os membros aí, quem é membro, um negócio gerado um para os outros, através das indicações. A Célia voltou aqui. Deixa eu aceitar aqui o pedido da Célia, entrar ao vivo agora. E nos reunimos todas as sextas-feiras de... Aê! Oi, Tati, tá aqui minha carinha. Oi, Bom dia a todos. bom Obrigada dia. pelo pessoal que está entrando. Acho que é um assunto bem pertinente. E aí a gente ajuda aí com todas as dúvidas, né? O Charles fez aí hoje uma palestra super interessante, né? Com o tema Ter ou não ter projeto, eis a questão. Eu, Exato. Aí, estou convidando ele para entrar agora. Ele vai aceitar aí o convite agora para entrar aí na então nossa a live. gente já de carinha aí fala, não tem, ter ou não ter, né? A Tati aí entrou como psicanalista, mas é engenheira também. Vira, Charles, você está ao contrário. Aê! Só um minutinho. Aê! Charles, sua primeira participação em live, não é? Eu nunca Exato. vi. Vamos passar. Aê, tá vendo? Ah, gente, então, ó, Charles começando aí nas lives, vai arrebentar hoje, né, Célia? Essa Com dupla dinâmica, certeza. vocês dois aí com a gente. Não, Charles manda muito bem, né? Ótimo parceiro aí. A gente fala arquiteto, engenheiro, quem pensa que é a mesma coisa. Não é, né, Charles? Totalmente Somos, diferente. somos profissionais complementares.
Isso um trabalha em parceria com o outro, as atividades se complementam, então a Célia faz toda a parte de pegar a personalidade do cliente, transformar aquilo num projeto, tudo que ele quer de conforto, e nós aqui na engenharia fazemos todos os cálculos para manter o que o cliente quer em pé, funcional, sem dar problemas de elétrica, hidráulica, estruturais. Então é uma parceria aí que realmente depende, e muitas vezes a Célia nos projetos dela precisa de alguns itens específicos que a engenharia vai fazer toda a parte do cálculo para ela poder estar implementando lá no projeto dela. Fundamentais, né? Projetos fundamentais, porque o projeto arquitetônico, a gente começa com um levantamento de dados, né? Para a gente poder entender o cliente. Então, a gente entra todo o processo a esse levantamento de dados, a gente entra com o programa de necessidade de arquitetura, o estudo de viabilidade, diferente que as pessoas pensam também, que eu posso viajar, né? Meu cliente pede isso, não, existe uma legislação, as normas onde a gente também tem que respeitar. Então, essa viabilidade da arquitetura, um estudo preliminar, onde a gente desenvolve essa criação para que tenha personalidade do cliente, né? Eu falo, é um aconselhamento, porque o cliente ele já tem a ideia, ele já tem sonho, ele faz toda uma pesquisa, né? Buscando, hoje a gente tem Google, tem mil opções para estar buscando informações, mas como trazer isso do jeitinho que ele quer, então a gente está ali como um grande conselheiro, toda a parte técnica, a criação, a gente entra, que isso daí gera o nosso projeto legal de arquitetura funcionando. Exato. Eu achei interessante hoje, o Charles, na sua apresentação, você colocar, até entrando na minha parte, né, terapêutica, falar o que que é o sistema nervoso, o que que é o... Você recapitula isso daí para o pessoal, para a gente deixar isso registrado, que eu achei, assim, o máximo, o que que é a fundação, recapitula isso, aí a gente não combinou, né, mas você lembra? Eu Não, acho assim, que merece, hein, Charles? Foi sensacional isso. Repete para Conta quem lá como é não. que é os projetos. fala um pouquinho então do que é o arquitetônico, sobre sobre ser a carinha do projeto, e eu complemento, Célia. Pode ser? Como que é? Passou um carro aqui. Fala a parte da arquitetura, o que ela seria, e aí, por exemplo, num corpo humano que Ah, nem ela sim. atacou, e eu complemento com os projetos. Sim, entendi. Então, o que que acontece? O projeto arquitetônico, ele vai trazer a criação. A gente fala que é a criação técnica, né? Que é onde eu vou trazer essa personalidade que eu acabei de falar, do cliente, onde ele coloca os desejos e essas necessidades e a gente faz com que isso funcione dentro das normas, né? E isso complementando também depois, porque assim, a necessidade dos projetos complementares e também o projeto do design de interiores, né? Que também entra tudo isso que é onde desenvolve saúde, bem-estar do ambiente, para que essas pessoas, né, o arquiteto ele pensa muito no ser humano dentro do ambiente. Então, eu acho que faz toda a diferença. E aí vem o Charles complementando tudo e esse esqueleto aí, né, Charles? Acho que é isso que a Tati quer ouvir. Exato. Na verdade, o que ela quer ouvir é que a arquitetura é como se fosse o rosto, a personalidade, os olhos, dá toda a carinha do projeto, de como vai ficar o projeto do cliente, a casa do cliente. E a engenharia vem para estruturar tudo isso. É como se o projeto de estrutura, a fundação é como se fossem os ossos. Na verdade, a fundação seria como se fossem os ossos. O projeto de estrutura como se fossem os músculos para manter ali tudo em pé, tudo certinho. Os de elétrica como se fossem os sistemas nervosos e os de hidráulica como se fosse toda a parte de veias, de parte de fluidos no nosso corpo. Então a gente pode pensar numa obra lá começando do zero,
como se fosse mesmo uma pessoa. O arquiteto fazendo arquitetônico, design de interiores para dar todo o embelezamento, todo como que vai ser a foto dessa pessoa, né? E os projetos de engenharia vindo com toda a parte de como que isso vai se manter em pé, o que vai estruturar isso, toda a parte, como vai funcionar a parte elétrica, hidráulica, que Sem como se fosse... esquecer do sistema nervoso, né, Charles? Que é a Exato. elétrica. Sim, sim. Bom, Muito eu tenho uma bom. pergunta aqui para vocês, que é a seguinte, não sei se o Charles responde ou a Célia que responde. A gente teve aqui a Certo. pergunta da Links de Psicologia, quais documentos são exigidos para iniciar uma reforma? Ela não mencionou que tipo de reforma que é, mas entendemos que. Aí eu acho que é interessante a gente pontuar alguns tipos de reforma que eu vou dar de ideia aqui, tá bom, Charles? Então, assim, vamos Certo. supor, eu quero. É muito comum isso. Eu quero tirar uma parede da minha casa. Eu posso ou não tirar? Aí a pessoa chega e fala assim: Charles, vem aqui na minha casa. Essa parede eu posso ou não tirar? Ou pro engenheiro do Charles, né? E aí aconteceu isso uma vez comigo aí também. Ah, eu posso não colocar uma piscina na minha cobertura, né? A pessoa queria colocar a piscina na cobertura. Então vamos falar assim primeiro, o Charles, a gente vai falar de reformas em que a pessoa quer tirar uma parede, colocar uma piscina, colocar alguma coisa nesse tipo. Vamos falar aí, o que é que precisa, Charles? Acho que é importante você falar desse tipo de reforma. Certo. Primeira coisa, sempre começa com uma arquitetura. Você precisa ter um projeto arquitetônico mostrando o que vai ser feito ali. Não é só chegar a tirar uma parede, tem que ter todo um estudo ali. Primeiro da arquitetura, de como vai ficar o ambiente, se você quer realmente que seja daquela maneira. E depois vem a parte de engenharia para verificar se aquela parede tem alguma função estrutural, se vai precisar ser feito um reforço para poder fazer a retirada daquela parede, se passam sistemas hidráulicos ou elétricos pela parede. Teve um cliente aqui, por exemplo, um caso que a parede não tinha função estrutural, mas passava a tubulação de gás pela parede dele. Então, pôde tirar a parede, fizemos um laudo para atestar que poderia ser feita essa retirada, mas teve que ter toda uma mudança de trajeto daquele sistema de gás, uma aprovação do condomínio sobre que ele permitiriam que ele fizesse aquilo. Então, o que eu entendo assim, você precisa ter a aprovação do condomínio para fazer ou não aquela reforma, aquela Então, retirada. mas, Charles, vamos falar antes. A pessoa quer Ah, saber se certo. ela pode ou não tirar aquela parede. Ela Isso. vai chegar para você e falar assim, ó, eu posso ou não, e que documento que eu preciso para ter isso, entendeu? Então, assim, Certo. antes, vamos falar antes. Charles, Eu acho que é Tati, é a eu posso dúvida. falar porque, como você está falando de algo que é mais pertinente, assim, até na questão de um apartamento, eu quero Sim. tirar uma parede. Então, o que que a gente verifica? Primeiro, eu vou correr atrás do projeto estrutural, eu vou ter acesso a esse manual do proprietário, que normalmente tem, tá? Então, eu vou ver se essa parede, como o Charles falou, se é uma parede estrutural, se é estrutural, não mexe. Não mexe em viga, não mexe em parede, não mexe em pilares. Se ela não é, tá ok. Eu, como arquiteta e designer de interiores, eu posso estar tirando. Eu vou entrar numa. E importante também, quando eu entro com uma reforma, o que que eu preciso? Hoje em apartamentos, eu preciso de uma autorização do engenheiro ou do arquiteto. No meu caso, é a RRT, né? Que é o Registro de Responsabilidade Técnica. E o Charles entra com a ART, né? Que é a Anotação de Responsabilidade Técnica. Então, assim, o que que é importante? Hoje, graças a Deus, isso é exigido. Então, no condomínio eu entro, eu registro e eu vejo a exigência do condomínio, porque eu vou atender a exigência. E muitas vezes o cliente, ele é leigo, ele não sabe como que faz, o síndico vai começar a Isso. pedir. Então, é importante ter o profissional auxiliando nisso, né? Então, o Cada que que precisa? condomínio tem o seu, Célia?
Oi? Cada condomínio tem as suas exigências ou são exigências geralmente Não, mais comum? não, a exigência é basicamente a mesma, mas cada um pode alterar algum item. Não na questão, todos precisam ter a da entrada, né, ou a RT ou na RRT. Mas o condomínio pode exigir um memorial descritivo de tudo que vai ser feito no apartamento, né, no caso, e também alguns pedem os projetos juntos, já os complementares. Se Sim. eu fiz algo que necessita de um engenheiro, eu entro também com esse projeto, porque quem vai ser responsável, se for a parte estrutural, é o Charles, né? No caso, que é a Sim. engenharia. E Então, Precisa do Charles, às vezes, o Charles em apartamento? Já, porque assim, ó, eu quero. É interessante você falar isso, Charles, assim, eu quero o meu apartamento, eu quero fazer uma reforma aqui no meu apartamento. Mas em que situação, por exemplo, dentro de um apartamento que já está construído, já tem a estrutura do prédio, já tem tudo, eu preciso de um projeto estrutural? certo, por exemplo, acontece apartamentos mais antigos não terem os projetos da construção. Então você precisa fazer o laudo de viabilidade, você vai verificar a viabilidade das alterações estruturais. Então muitas vezes vai ter testes nas paredes para verificar se vai suportar ou não aquela mudança. Existem também algumas recomendações na retirada de um elemento, sobre como deve ser executada essa retirada, se tem o risco, por exemplo, de ter alguma movimentação da estrutura, ou, por exemplo, mudanças elétricas. Precisa fazer o cálculo das cargas, se as novas cargas suportam ou não. Você não pode simplesmente, agora quero um cooktop, agora quero uma banheira. Então, por exemplo, quero colocar uma banheira. Suporta? Vai ter todo um cálculo para ver se aquela laje suporta ou não, o peso, o que precisa ser feito. Então, por exemplo, olha, existe a viabilidade de você fazer essa reforma, incluir esse item ou retirar esse elemento, desde que você faça esse procedimento. Por isso existem os projetos de reforço, existem os projetos de adequação de quadros elétricos. Então, assim, vai mexer, por exemplo, com a parte elétrica, com a parte hidráulica, vou tirar um elemento, uma parede. Normalmente se inicia com o estudo da viabilidade técnica daquela alteração. Teve a viabilidade técnica, a viabilidade vai falar, por exemplo, olha, o arquiteto pode já retirar a parede pelo projeto dele, não tem função estrutural, nada, ou, por exemplo, deve-se seguir tais recomendações, ou pode ser o caso que a viabilidade chegue à conclusão que precisa de um projeto de reforço, e alguns casos que realmente não existe viabilidade. Eu tive um cliente que queria colocar um aquário na sala dele do apartamento que tinha 1.500 litros de água no aquário. Então, é 1,5 tonelada. Teve viabilidade? Teve, desde que ele fizesse reforço estrutural. Ele fez o reforço e ele hoje está com o aquário dele. Mas existem casos que também não existe a viabilidade. Nem tudo pode ser feito, né, digamos assim. Você pode colocar o prédio em risco, colocar a sua própria vida em risco, dependendo do que você está fazendo. Por isso que é importante os projetos, importante sempre que você consulta se tem a viabilidade ou não para fazer aquela reforma, aquela obra. Seria, por exemplo, a mesma coisa uma reforma numa casa. Teve casos aqui de, eu quero trocar a escada de local. Você pode trocar, mas tem toda uma preocupação com fundação, com o pano de laje, se ele vai estar suportando ou não aquela alteração, se tem algum elemento ali que está dando suporte para aquele pano de laje, então tem tudo isso. Então, é muito pertinente isso, né, Charles? Porque muitas vezes as pessoas, eu acho que essa exigência dos condomínios foi bom por isso, porque as pessoas acabam não sabendo, iam fazendo, né, de qualquer forma, e colocando mesmo em risco a segurança do edifício.
né? E é igual piscina, né? Você falou de uma piscina na cobertura. A gente tem que verificar se pode isso, né? Eu não posso sair colocando, tem todo um processo para você fazer essa instalação, né? É a mesma coisa, eu vou fazer um projeto de decoração e eu vou colocar uma adega para quem não toma vinho. Não tem como. Então, assim, tudo tem que ser pensado. Por isso que a gente fala projeto, planejamento, é necessário. Isso daí de um edifício antigo, meu, hoje a tecnologia traz tanta coisa, né? Um cooktop que ele falou de indução, ele tem que ter outra fiação, puxa uma carga diferenciada. Então, os eletrodomésticos específicos, então tem que ter uma atenção. Então, vai ter, tá lá o quadro bonitinho, mas a gente precisa verificar se esse quadro vai atender, né? Então, é Sim. super importante. Muitas vezes tem que mudar até mesmo a entrada, né, do apartamento, o cabo que vem lá do centro de medição, a proteção no centro de medição, verificar se o condomínio, o prédio também suporta aquela alteração. Não é só, vamos alterar. Mas se você alterar isso, você vai estar gerando algum problema também no prédio como um todo. Então tem toda essa análise, esses cálculos que precisam ser feitos. Fora que a Sarah não comentou, a gente não comentou ainda, da parte de custos com retrabalho, né? Você não fazer com projetos, você toda hora fica alterando, compra material a mais, compra material errado, você, isso aqui não ficou legal, vamos refazer. Aí gasta dinheiro. Sim, Tempo e dinheiro, né? Eu falo, tempo já, o dinheiro pode voltar, tempo não volta. Então, o Diogo comentou aí, né, que é importante essa onda cozinha americana. Eu tive caso, Diogo, onde a gente foi chamado exatamente para ver toda essa questão de que não podia mais, ou até mesmo uma sacada, que todo mundo fez a sacada, tirou a porta, né? E usou essa sacada. E depois outros moradores não podiam mais, porque a sacada não foi planejada para colocar móvel ali, para colocar uma marcenaria, porque se eu coloco, eu vou usar, eu vou ter uma poltrona. Aí você imagina essa marcenaria, esses móveis e as pessoas usando. Então, assim, tudo é questão de segurança. Não adianta, o Charles sempre fala, não adianta ter estética, não adianta ser bonito, tem que ter segurança. E eu, assim, eu sou muito parceira dos engenheiros exatamente por isso. Eu acho que a engenharia está ali forte para complementar e a gente tem que deixar claro para o cliente que é necessário, que não é caro, que você não vai gastar em ter um projeto, em planejar. Você vai abrir sua empresa, o que você precisa? Planejamento, né? Você está doente, você precisa de um médico. Então, vai arrumar a casa, você precisa também de um especialista. Então, eu já peguei cliente que comprou sofá caro e não o layout não cabia. Aí ele, e agora? Vou esperar, porque eu não posso comprar agora. Então, você antecipar isso, você ter um projeto, isso bem planejado, gente, faz toda a diferença. Coloca projetos complementares não é gasto, é investimento. É investimento. Não tem, não tem nem é questionamento, né? Eu acho assim super importante. Eu sempre procuro especialista para tudo. Então, Você Como você falou falou da sala, né? Até vou exatamente. contar um caso que eu tenho aqui, né, na minha própria casa, as portas não se abriam, porque os móveis eram grandes demais. Eu tenho um acesso, né, com uma porta de correr para um acesso para o quintal aqui da sala de jantar, e a mesa era muito grande e ela não cabia. Então, o que que acontecia? E o sofá também não conseguia, era um puta sofá em L e não se abria a porta. Eu tenho uma mesa de jantar hoje que cabem 6 pessoas na mesa de jantar, mesma mesa de jantar que eles tinham, né? Que eles
tinham, só que ela é menor, né, num espaço mais curto, e o sofá também cabe 4, 5 pessoas no sofá. Ou seja, eu tenho o mesmo espaço que eles tinham, mas com móveis num tamanho mais adequado ao uso, né? Ao uso de. Eram 3 pessoas na casa, hoje é o mesmo número de pessoas na casa. Então, a diferença que faz você ter alguém que consegue planejar, né? E o Que vai Diogo mencionou auxiliar. aí no prédio dele que alguém tirou alvenaria estrutural, e o prédio era de alvenaria estrutural. E aí, com quem fica esse custo dessa segurança, né? Todos Eu acho que ficou. Vou- os condôminos vão pagar por esse tipo de problema? Ou é quem causa o problema que paga? E aí entra essa parte do custo, né, Charles? Porque a pessoa faz o negócio, acaba gastando mais dinheiro para fazer, voltando a falar dos móveis que eu tenho aqui na minha casa, eu tenho certeza absoluta que eles pagaram muito mais caro do que eu paguei na minha cozinha, e acabaram eles acabaram não tendo. Não era confortável a casa, né? Era super difícil para você acessar do outro lado e tudo mais. E tomada, gente, tomada é um negócio impressionante hoje, né? É impressionante o que a gente precisa de tomada. Tomada agora tudo é de 20 amperes. Aí a pessoa não sabe trocar direito, não sabe fazer direito, não sabe calcular direito, cai toda hora. A gente tem vários problemas aqui de elétrica no condomínio, no meu condomínio, porque foram feitas várias gambiarras. E a gambiarra é feita porque ela não tem. O cara não tem por onde seguir. Então ele faz qualquer coisa, né? Então ele não tem como seguir, não é, Charles? Porque a pessoa faz gambiarra porque ela não tem o que ela seguir. Se ela tem o que seguir, fala, você vai colocar o negócio aqui, o cara vai e coloca o negócio ali, né? Exato. E, por exemplo, no caso do Diogo, na retirada de uma alvenaria estrutural, vai ter que ser feita uma verificação do condomínio inteiro se houve danos e aquela estrutura tem que ser refeita. Tem que ser refeita e muitas vezes com um Exatamente. reforço também. Você precisa fazer um reforço, precisa refazer ela e corrigir os danos que tiveram nas outras unidades. E quanto Além de. custa, né? Quanto São que caros. custaria ter Geralmente um projeto com você? Um projeto é muito mais barato do que a execução de uma parede. E ainda o, uma multa que pagou para os outros. sim, o projeto ele não é caro, que nem a Célia falou. Só o que você tem de economia de mão de obra, economia de material, né, não ter retrabalho, já paga muitas vezes o valor do projeto, que são os projetos não são caros. Eles Sim, correspondem. e Charles, só para não perder o que a Tati até falou, da questão de tomadas, aí você volta de novo o planejamento. Eu não preciso, se eu tenho um projeto, eu sei exatamente onde eu vou precisar tomadas. E hoje a gente fala, eu vou sentar nessa poltrona, é meu cantinho de leitura. Eu vou ter uma tomada ali, eu quero uma iluminação com abajur focado, eu quero ali poder ligar carregar o meu celular, eu quero ligar o meu notebook, colocar no meu colo. Então, assim, eu tenho o planejamento e eu também não vou gastar mais, não vou sair colocando tomada onde não é necessário, né? E Célia, a pessoa que é leiga não sabe disso. Agora você, Célia, sabe, né? Então, A mas pessoa por que é isso que leiga eu não sabe. ela A sai pessoa. colocando tomada. Não, Muitas ela Na não vezes. cozinha, sabe, às vezes Célia. eu vejo, eu pego, vou fazer alguma reforma, onde tem assim, ou nada, ou lotado de tomada. Eu falei, gente, peraí, não pensou? Aqui eu vou usar um liquidificador, aqui eu vou colocar a cafeteira, que normalmente uma cafeteira é 20 ampere, né? Então tem isso. Num banheiro eu preciso ter uma 20 ampere, secador é 20. Então, assim, a gente já pensa em tudo isso. Então, e essa listagem de material, ela sai correta. Você vai gastar menos. Então, assim, em tudo vai economizando. É incrível. Pintura, a gente vai fazer um teste. Isso aí é assertivo. Você pinta um pedacinho. E eu falo ainda pintura, e olha que pintura é uma parte barata da coisa, que é onde
eu posso escolher uma cor, eu não gosto, eu falo, o leigo, onde ele tem sorte é na pintura, não gostou, daqui a pouco pinta de novo. Mas no resto, a maioria é caro, é caro. Isso é caro. Então, É, não contratar um projeto é caro. tem a Célia, questão, a por gente sabe do exemplo, que Essa usa, é a né? questão. Hã? E a gente sabe do que usa, né? Você sabe que você quer sentar no sofá e que você quer ler no sofá. Agora, a Célia que vai falar se tem que ter a luz, se tem que ter uma Exatamente. tomada, se tem que ter o som. Aí você tudo vai vendo, né? Que é o que você faz, que você não comentou aí, que é o briefing, né? O briefing é Tati, você. exatamente, é o levantamento, né? O programa de necessidade, porque eu preciso entender esse cliente, né? Ao mesmo, tem uma coisa que é tão simples que a gente fala, mesa de apoio. Tem gente que acha que as mesas de centro, mesas laterais, são só estética. Não, isso daí é funcional. É funcional. Eu coloco muito nos meus projetos mesinhas onde eu pego com uma mão, eu estou com a minha taça, o meu vinho, né? Eu vou relaxar. Eu carrego para o lado do meu sofá. Eu recebo uma visita, a visita tem aonde ela colocar o apoio, seu copo de água, né? Porque assim, se eu não tenho apoio, eu saio procurando, eu tenho só aquela mesa do centro onde eu tenho que ir até ela. Aí eu vou deixar no chão. O que que acontece? Passou um, já chutou aquele copo de água. Gente, olha, eu falo, um layout que não é bem feito, por isso que assim, projeto bom traz bem-estar, traz saúde. Porque quando você está num ambiente que você sente, você tropeça numa cadeira, você vai chutar esse copo, não tem onde você colocar um abajur que você queria, né? Ter aquele ambiente gostoso no momento de relaxar. Às vezes você não sabe nem por que te causa essa, essa ansiedade, esse nervoso, mas é isso. É isso. E a mesma coisa acontece no ambiente quando você entra, que ele é bem planejado e ele funciona, né? E eu falo, para eu fazer um projeto, se eu tenho que escolher função e estética, eu fico com a função. Porque a sim. função tem que funcionar, não pode ser bonitinho ordinário. E o profissional, ele costuma trazer tudo, ele costuma trazer a função e traz também a estética. A gente vai buscar, só não faz se Só não der só mesmo. te interromper aí um minuto. Por exemplo, você falou de toda essa parte dos móveis, de bater, não bater. Como é estranho quando você entra numa casa e tá cheio de extensão, aí a pessoa quer a luminária, quer um sofá elétrico, vai colocar a poltrona com massageador, não tem uma tomada próximo. E quando você fez o projeto ali, o design de interiores, e enviou o projeto seu, falando onde você precisa dos pontos para o engenheiro, ele já Já vai vai tudo fazer todo o certinho. projeto ali, por exemplo, aqui vai ter uma tomada de chão, aqui precisa ter uma outra tomada, no teto precisa de uma infra para o home theater, para colocar as caixinhas, e tudo isso já sai Então, eu não projetado quero ter assim. um abajur a lateral, eu quero uma arandela. Então, esse ponto Sim. já tem que ter uma altura certinha para a gente não sair quebrando a obra, né? E, gente, tudo anda. E outra, a pessoa fala, ah, não vou fazer o projeto porque eu vou perder tempo. Gente, perde-se esse tempo, entre aspas, fazendo o projeto, porque depois tudo flui. Tudo, tudo é mais rápido. Você não vai ficar ali parando, pensando, ai, mas o que que eu vou fazer? Não, o projeto está ali. Então, a leitura, você ter uma mão de obra importante, essa execução, né, Charles? Que a Sim, gente sim. fala, às vezes o cliente quer pagar baratinho, o pedreiro da esquina. Não faça isso. Veja se ele sabe ter uma leitura de um projeto. Pedreiro, empreiteiro que não lê uma planta, não adianta. Não adianta, porque ele vai fazer do jeito que ele quiser, ele vai fazer da forma que ele achar mais fácil. Mas o Ele, projeto ele não segue, né? não, e ele consegue ainda pegar o cliente e falar assim, olha, aqui, ó, tá vendo? Não é bom não, vamos fazer assim. Sim. Deu essa proposta, normalmente não todos, gente, mas a maioria vai ser para facilitar o trabalho dele. Então, assim,
faça os projetos, chame especialista. Ó, Marcos, eu estou vendo aqui, ar-condicionado. Cara, eu falo para o meu cliente, ele que vai calcular. O Charles, ele faz toda essa parte. Então, assim, especialista. Então, Você coloca o ar-condicionado, você não tem dreno, você não tem o ponto de elétrica, você não tem comunicação. Falam, vou colocar o ar-condicionado, mas ninguém pensa, para onde vai a água que é gerada ali? Para onde vai vir o meu ponto de alimentação, comunicação? mas, Onde vai Charles, vir a isso infra? daí, ó, isso daí eu vou te falar uma coisa importante que a gente também pensa antecipadamente. Às vezes o cliente não quer ar-condicionado. Ah, não, não quero. Mas nem quero gastar com isso. E mais tarde, ele quer ou ele precisa deixar esse imóvel valorizado, porque no futuro ele pode vender. O que que ele pode fazer? Deixa Deixa preparado toda a infra. Tá isso. ali, você não vai usar, mas se você decidir, você não vai ter que sair quebrando tudo, gente. Então, tudo a gente, ai, não quero água quente, não. Vamos deixar Deixa. ali um pontinho, vamos, se precisar, você vai ter. Então, tem que prever. Eu, cooktop, muitas vezes eu coloco o ponto ali, não é para o cooktop elétrico, de elétrico, é tanto para a questão, se ele quiser um de indução, que aí já fica ali, não é um ponto comum, como eu falei antes, então eu já deixo, porque de repente, e o ponto de gás? Ele comprou um cooktop a gás, ele não gostou. Tá lá, Ou, espera para ele fazer essa troca. Então, prever tudo isso a gente faz, né? Um quarto infantil que você faz, essa criança vai crescer, ela vai crescer. Que tal um projeto onde eu consiga só mudar a parte de decoração, de almofadas, um papel de parede e ele já se transforma. A sua criança que está virando adolescente fala: eu não quero mais de princesa, mamãe. Mudou o papel de parede, mudou tudo, sim. né? Então, já fazer um projeto já pensando nisso. Porque eu acho que a gente tem que pensar também nessa economia do cliente. O tempo todo eu vou buscando fornecedores bons para isso. E o Charles, gente, assim, não é à toa que a gente, quando você pega um parceiro que dá certo, você não larga, porque funciona. Eu preciso muito do Charles, nossa. A engenharia precisa muito da parte da arquitetura, precisa muito do projeto arquitetônico, do design, para saber onde estão os pontos, tudo isso, e o arquiteto do engenheiro para poder dimensionar, para deixar todo o sistema ali funcional. E isso é importante o que a Célia falou das infras. Você valoriza o seu imóvel deixando a infra pronta. Eu tenho um caso de um cliente que ele fez a reforma do apartamento dele com o pedreiro lá de esquina, que nem a Célia falou, e ele matou o ponto de gás porque, não quero mais fogão a gás. Matou o ponto de gás. Colocou o ponto para cooktop de indução, porém o prédio não suporta o cooktop de A indução, carga de energia. a carga de energia. O que ele teve que fazer? Quebrar toda a obra pronta dele para passar de novo a rede de Voltar a gás. gás, voltar a gás. Exato. Olha que interessante, Isso é né? fácil. A Michelle está falando aqui que no prédio dela, todo mundo colocou o ar-condicionado, né? E isso daí depende muito da carga. Aí eu vou falar que no meu prédio, quem colocou, colocou. Eu moro num edifício antigo. E Uhum. alguns reclamam, falam assim, não, mas a gente paga o mesmo valor de condomínio. Mas não pode mais. Encerrou, porque a gente teria que ter uma área, um terreno para montar toda a estrutura de elétrica para conseguir, e não tem. Então, assim, não pode ter, não pode. Você pode gritar, pode falar, porque o prédio não atende, dá pane se colocar, né? Então, Sim, é isso. e existem laudos para isso também. O laudo para verificar se a unidade pode assumir essa carga e se o prédio em si está dimensionado para assumir essa carga. Porque uma coisa é uma unidade colocar, por exemplo, essa unidade não atinge a carga, ela pode colocar. Mas se todos colocam, você também muda
toda a configuração de carga do edifício. Então, Exatamente. você vai começar a ter queda de energia, vai começar a ter oscilação, aí pode começar a ter N problemas. Então, é muito importante ter todo esse cálculo, essa viabilidade, se você pode ou não fazer o que você quer. Não é terra sem lei, tipo, quero colocar um ar-condicionado, vou colocar, quero tirar uma parede, vou tirar. Não, você coloca em risco os seus vizinhos e você mesmo. Ou você coloca uma comunidade ali que tem dentro de um condomínio, de um prédio, em risco quando você faz essas manobras, essas alterações. Pode ser um incêndio, pode ser um dano estrutural que aos poucos pode gerar uma queda da edificação ou trincar todos as outras unidades e daí por diante. Então não é só fazer, você tem que consultar, você tem que validar o que você está fazendo. O que nem a Célia falou, já fazer todos os seus projetos lá desde o design, pensando em não ficar fazendo recomprar material, recomprar móveis, ter todos esses gastos. E aí, aí que mostra que o projeto não é caro. O que é caro é você ficar um mês a mais com o pedreiro, é você quebrar todo aquele porcelanato que você colocou, é você... Parar o seu trabalho e ter que buscar alguma coisa, porque não tem gerenciador da obra, né? Aí o pedreiro te liga e fala assim, acabou a argamassa. Cara, não preveu que a argamassa ia acabar. A gente faz essa correria e ninguém sente nada, né? Quem sente é a gente. A gente mostra isso bonito. Bonito, né? Porque a gente trabalha com isso. Quem que gosta de obra? Nós, né, Charles? Exato. E quando o arquiteto precisa mudar alguma coisa ali, putz, isso daqui precisa alterar. Chega lá no engenheiro, entra em contato, olha, precisa alterar isso, isso e isso no projeto. Durante a execução, para não dar problema antes de executar. Se o morador não contratou, o pedreiro vai ficar lá, olha, isso daqui vai precisar alterar, ou não sei o quê, ou quero alterar. Aí tem que ter toda uma readequação, você perde tempo, você não sabe o que Tem está que fazendo, perde parar. material. E vai ter que parar. De repente, o seu pedreiro lá que você contratou não fez um organograma tudo certinho, né? Aí ele já pega outra obra que ele não vai esperar. Então, aí Né? você que vai esperar ele ter o tempo para voltar, porque você não tinha tudo isso em mãos, não sabe nem quanto vai gastar, né? Não tem a planilha lá administrativa financeira, que é tão importante você finalizar e saber o quanto que foi o seu investimento, né? Até mesmo a gente entra. Às vezes o pessoal fala, nossa, arquiteto, que sem educação. Que já a primeira pergunta, qual é o investimento? Por Sim. quê? Essa pergunta é a mais importante. Porque o arquiteto ele não faz para ele, eu não posso viajar na maionese, eu tenho que atender o que você pode pagar. De Bem que repente você ele vai falar assim, gostaria, né? é, eu tenho 20 mil, e não dá para começar, né, bebê? Então, Fora o a obra que para, né, investimento. Sandra? Oi? Fora as obras que param, ou a pessoa começa sem o arquiteto, sem os projetos de engenharia, no meio da obra acabou o dinheiro. Aí você está com a obra totalmente finalizada, sem finalizar, não tem como ser habitada ou Vira obra de igreja, nunca termina. Porque e você assim, começa a gastar mais, né? Ô, eu Charles, percebo que uma etapa dos meus projetos de uma reforma, eu entro com o cliente falando, olha, tem momento que a gente para pensar, assim, para numa reunião com o cliente, caso já aconteceu comigo, do cliente perder, ter que pagar uma dívida, né? E, de repente, aquilo ele estava contando na obra. E a gente consegue mudar alguma coisa onde prioriza o que ele precisa para entrar nessa casa, sem tá tudo ali o que ele queria. Mas olha, esse painel que você queria muito, ele entra depois, porque já está no projeto, eu consigo programar isso, então o teu investimento vai dar sim. Então você para e conversa e entra, continua no jogo, né? E a gente sabe o que ele vai poder fazer ou não. uhum. Em orçamentos também, eu falo, muita gente compra um imóvel.
casa, apartamento, até mesmo escritório, fala, eu vou receber a chave daqui a um ano. Ah, daqui. Cara, apartamento, a planta tá lá. Então se programa, faça o projeto, que com o projeto pronto, depois é só medidas de execução. O projeto pronto você vai poder fazer orçamento do gesso, de tudo, de fazer, vai lá na CIC, ver quanto que vai custar esse piso, louças e metais. Então você vai ter tudo na mão para daqui um ano você está preparado, você já guardou a grana. Consegue prever também, né, Célia? Por exemplo, quero deixar a sacada no mesmo nível da sala, quero envidraçar, já conversa, putz, vai precisar de uma verificação estrutural, vai precisar de um cálculo, vai precisar de uma viabilidade, o condomínio vai pedir, vai precisar do projeto elétrico, porque eu vou precisar de outros pontos. Isso tudo você faz durante o período da entrega das chaves. Quando entrega a chave, você já entra realmente com a obra. Você não vai ficar lá esperando o projeto, esperando Ô, Charles, o que acontece uma muito, né? viabilidade. O que acontece muito também hoje está tendo muita entrega fazendo personalização, né, nos apartamentos, porque as construtoras elas querem vender mais o produto. E Uhum. assim, o que a gente consegue ver que é muita coisa que vai para a caçamba, é muito desperdício. E quando a gente entra, eu tenho clientes que me chamam para já escolher. Ai, Célia, olha, tem quatro plantas diferentes nesse empreendimento. Qual que você acha melhor? Então eu vou, eu ajudo. E aí ele também me pergunta que personalização ele pega. Eu falo, nada, nada, porque você não tem projeto. Então, Exato. assim, você vai gastar. Eu tô com um cliente que ele tá tirando todo o piso que ele pagou, ele tá tirando pedra que ele personalizou. E Gente, perde tudo, né? sabe o que é isso? Daí ele falou assim: "Olha, eu perdi dinheiro." Eu falei assim: se você quiser, a gente usa. Você que acabou que não gostou, tal. Mas assim, eu falei: por que que você personalizou? Ele falou: eu achei que era mais barato. Depois eu vi que não era nada mais barato, Célia. Então, é um encantamento do momento, né? Que se você tiver um profissional também para te auxiliar nisso, o, o Daniel mesmo, né? Que é o corretor do nosso grupo aí, o Aliança tem muito disso, o BNI, né? Ele tem muito isso de agregar, né? Os profissionais e a gente está conhecendo a especialidade de cada um e a gente valoriza muito isso, né? É você aprender a valorizar cada profissão, a importância disso. Tem o Daniel ali na compra da unidade, tem o Youssef na parte de fazer os móveis planejados que foram planejados, tem a É, DRC fazendo os projetos, a Célia fazendo os projetos arquitetônicos. Então é uma equipe mesmo, é multiprofissional, multidisciplinar que vai agregar muito na sua compra de um imóvel, na compra dos móveis, na parte arquitetônica e design de interiores, na parte de fazer os projetos para conseguir fazer essas alterações. Então é importante você ter toda essa estrutura para você quando você quer comprar um imóvel, quando você vai reformar, até mesmo pensando na venda futura, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Charles, até lançando uma coisa aqui, eu achei até interessante que a Michelle colocou aí, falando do prédio dela, deu a pane no ar-condicionado. Você, para os membros aqui, né, que depois vai ficar salva essa live aí as pessoas que quiserem, né, se alguém, porque as pessoas são leigas, né, igual ela falou, era leigo, todo mundo começou a colocar ar-condicionado, ninguém sabia, todo mundo sendo leigo. As pessoas que moram em apartamentos, pessoas que moram em prédios, e tem alguma dúvida quando vai lá na sua reunião de condomínio, você prestaria alguma assessoria para os membros aqui do nosso BNI Aliança, para que assim, eu vou na reunião com você, ou você me fala o que se falou nessa reunião, tipo, você faz esse tipo de trabalho, você presta esse tipo de assessoria, Charles? Por exemplo, tem uma dúvida assim, por exemplo, querem fazer energia solar aqui no meu prédio, e aí a pessoa vai colocar isso daí na reunião, vai trazer as empresas de energia solar. Você presta uma assessoria para esse condômino da nossa equipe? Você acha que isso é interessante?
Eu presto serviços para condomínios, né? Toda a parte de suporte para síndico, para administradora, e a DRC tem um departamento específico para condomínios. Então, por exemplo, vai precisar fazer escopo de um serviço que vai ser executado, uma alteração, a Mãe, DRC mas a pessoa tem uma dúvida, né? Pode também falar com você. pode Pode falar com vir falar, a pode gente. te procurar. A pessoa tem dúvida, né? Igual a Michelle colocou ali, ela tinha dúvida com relação a que eles estavam querendo colocar muito ar-condicionado e não tinha. Aí os membros podem chamar, e aí fica aí a dica, né? Que podem acessar aí o Charles Pode falar para comigo poder tirar também. essas dúvidas, essa assessoria aí no seu condomínio, né? Eu acho que é bem interessante isso daí, né? Para assessoria de condomínio e tudo mais, né? Às vezes as Isso. pessoas também, para você, né, Célia? Se às vezes as pessoas quiserem fazer alguma coisa diferente dentro do próprio condomínio e tudo mais, você consegue prestar uma assessoria para as pessoas aqui do nosso grupo, né? Fala assim, o salão de festa está muito pequeno, quer aumentar, quer não sei o quê. Você dá uma assessoria também, né? Com certeza, Então, adoro. olha, gente, A podem gente contar aqui. adora reformar, a gente Então, adora transformar, deixar as pessoas felizes. E Então, os tudo membros do isso com BNE que muita moram em segurança. prédios, em condomínios, podem contar com a assessoria da Célia e do Charles para o seu condomínio. Se tiver qualquer dúvida no seu condomínio, liga para a Célia, liga para o Charles, que eles vão assessorar, vão prestar esse serviço aí. Muito mais, né, para as pessoas que são membros, né, gente? Com Exato. certeza. Considerações finais aí, gente? Eu vou pedir para os membros aí que moram em condomínio passar o nosso contato para o síndico também. Ou muitas vezes o morador lá tem alguma dúvida, está precisando, está querendo fazer uma alteração, quer fazer alterações, né, na própria área comum. E não é só unidade, também tem área comum, tem reformas, tem adequações. Então, para o síndico, entrar em contato com a gente, ver o tipo de serviço que nós fazemos, tanto a DRC na parte de todo o suporte de engenharia para um condomínio, como a Célia também como da parte toda de suporte na parte de design, de interiores. Por exemplo, você tem um salão de festas, está muito antigo, você vai fazer toda a adequação, de repente uma adequação elétrica, hidráulica, toda a parte de troca de móveis, troca de pintura, e isso acaba envolvendo tanto a Célia como eu. E também, às vezes, eu quero fazer uma churrasqueira, construir uma churrasqueira, posso ou não posso? As leis de São Paulo, por exemplo, em São Paulo, tem algumas verificações que muitas vezes você não precisa nem de um licenciamento. Ou existem casos que, dependendo da área, entra como não computável, você só avisa a prefeitura que vai executar aquela obra. Então tem toda uma análise da parte de arquitetura, da área de engenharia, para conseguir dar esse suporte completo aí para o condomínio e sim, a gente tira essas Exatamente. dúvidas, Ô, ou Charles, é acerta igual, é só. também. Então, só a questão, é igual móveis, só a mobília. Igual muitas vezes a mulher do síndico, ela quer dar né? Ai, vou deixar o hall maravilhoso, salão de festa. Cara, eu já vi cada coisa horrorosa. Gastou, sim, móveis, porque eu olho e falo assim, nossa, e aí? E o hall mesmo, é o cartão de visita do prédio, né? Na hora que chega. E aquilo ali tá feio. Você vai vender teu imóvel, teu apartamento tá lindo, mas eles chegam ali na entrada, tá feio. Ah, não, não quero. Já pensou, minha visita vai chegar, tudo bem, minha casa tá linda, mas o hall tá feio. Então, É, assim, você valoriza o imóvel como um tudo. todo, né? Desde a entrada. É prédio, é teu. As áreas comuns, você paga por isso. Então, assim, também dá essa forçada. Oi, síndico, não tá bom, não. Não tá. Vamos fazer uma assembleia aí e ver o que que acontece. Vamos valorizar o nosso patrimônio, né? A parte de Então, manutenção, né? Ô síndico, fala lá com a DRC Engenharia, eles dão todo o suporte para vocês aqui na área comum. Porque assim, manutenção da área comum, um problema numa bomba, problema na caixa d'água, no reservatório, quem vai ficar sem água é você.
Quem vai ter um problema lá é você, não, você e todo mundo. Então, não é só tipo, tô me preocupando só com a minha casa. Igual a Célia falou, você vai vender seu apartamento, tá tudo trincado, as áreas comuns, tá feio, tá com infiltrações, não tem uma decoração apropriada no hall. Você pode ter o melhor apartamento do mundo, mas toda essa área comum vai desvalorizar ele. Ó, e prepare-se então, hein? Se vocês gostam de noites, muitas reuniões de condomínio à noite para vocês, hein? Obrigada por vocês terem vindo. Obrigada, gente. Obrigada aí Eu aos que membros que participaram da agradeço. reunião, aos convidados de vocês aí, várias mensagens aí que vocês tiveram, que vocês deram. Lembrando aí ao pessoal que as nossas reuniões são às sextas-feiras, às 6h30 da manhã, porque daqui a pouquinho a gente vai botar a mão na massa e trabalhar, né, gente? Então todo mundo aí está convidado a vir a nossa reunião. Só pedir o link aí no nosso BNI Aliança e a gente conversa com vocês aí no direct. Quem quiser conhecer o BNI Aliança, é só falar com um dos nossos membros aí que vocês podem procurar aí no nosso Instagram. Obrigada, gente. Até mais. Até sexta. Muito obrigada. Obrigada, gente. Gratidão, adorei. Tchau. Adorei. Obrigada a todos.